tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje no nosso programa Vida e Energia. Hoje nós trouxemos aqui o nosso médico veterinário. Ele vai falar um pouco hoje sobre ozonioterapia. E a gente trouxe aqui então o nosso médico veterinário, o Clodomir Meireles. Tudo bom? Obrigado por ter aceitado ter vindo aqui no nosso terceiro programa, né? Que bom, obrigada mesmo, Meireles. E aí, explica um pouquinho, se apresenta aqui para nós, como que a ozonioterapia entrou nesse mundo de médico veterinário, tu que é um exímio profissional nesta área, explica um pouquinho para nós. Boa noite, Biba. Para mim, é eu que me sinto grato por estar aqui e ter aceito o teu convite, né? E o trabalho da gente é sempre uma honra a gente poder falar dele, ainda mais eu que sou marqueteiro meu mesmo, né? Então eu gosto de falar do meu trabalho e tento fazer da melhor maneira possível, e esse trabalho que eu faço, que eu efetuo, ele me traz gratidão e ele me traz reconhecimento através das pessoas que eu posso chegar até elas, né? E elas fazem o marketing para mim, levando mais. Por quê? Porque eu tenho que possibilitar um mundo melhor para os animais viverem, né? E da mesma forma para as pessoas viverem. Então eu tenho uma missão aqui realmente que é fazer um lugar melhor para que as pessoas e os animais vivam, tenham um mundo melhor. Essa é o meu propósito de vida, né? Então a ozonioterapia, ela veio não por causa dos animais, né? Ela veio na minha vida por problemas de saúde da minha esposa. Era isso que eu ia te perguntar. Onde que a ozonioterapia, tu deixou os medicamentos, né, um pouco de lado, e entrou nesse mundão aí, né, dessa parte aí desse mundo, né, não desmerecendo, né, deixou um pouquinho os bichinhos de lado e tu partiu pro lado dos humanos. Como que foi isso aí? Não é necessariamente assim, né? Eu aprendi na faculdade já que a saúde se faz pela boca. Ai, que legal. Então, se eu quero ter hoje está acontecendo a Expo Inter, né? Você vai lá, tem animais maravilhosos e não foi medicamento que deixou esses animais daquela maneira. Foram alimentação de qualidade, genética nos animais, mas principalmente alimentos naturais orgânicos, né? Que leva à saúde. Então eu aprendi que a saúde ela não é feita de medicamentos. Aliás, ninguém fica doente por falta de medicamentos. Tanto os animais quanto as pessoas, elas adoecem por estilo de vida errado, um estilo de vida ruim, né? Então o que acontece que eu entrei nesse mundo da medicina integrativa e nutracêutica e homeopatia, que são coisas que eu estudo, fitoenergética, fitoenergia, reiki, apometria. Eu fui buscar esse universo de informação porque não é matéria apenas, a vida não é matéria, né? Interessante. Acho que a matéria é um ponto e o que é bem maior é aquilo que não se vê, né? Então a ozônio chegou porque a minha esposa ela tinha, porque eu não considero que ela tenha, duas doenças autoimunes, né, que é a arterite de Takayasu e doença de Crohn, e eu estava vendo que ela ia partir para outra dimensão, né? E ela estava sendo intoxicada de medicamentos imunossupressores, e eu não acho justo isso, eu não receito isso para um animal, né? Doses, eu posso brincar aqui, doses cavalares, né, de imunossupressores. E aí eu vi que a minha esposa não ia resistir a tanta agressão de medicamentos, né, porque você se torna, eu não diria cobaia, mas a medicina ela tenta experimentar, se não dá certo isso, vamos para aquele, se essa dose não dá, vamos aumentar, e assim que vai, e seu corpo aguenta, tudo bem, senão... E aí eu comecei a buscar e o universo trouxe a ozonioterapia. E aí eu comecei a estudar, fui buscar conhecimento, conheci um professor aposentado que trabalhava com ozonioterapia, entrei dentro do consultório dele, fiquei lá 4, 5 meses, ele ficou me ensinando, fiquei aprendendo, depois eu fui
fazer curso na ABOS, Associação Brasileira de Ozônio, que é uma escola espetacular, reconhecida mundialmente. O Brasil hoje, na ozônio, o Brasil é reconhecido mundialmente. Nós temos aqui profissionais espetaculares e nós temos aqui também equipamentos excelentes e muitas vezes eu queria importar um equipamento, né? E os americanos, por exemplo, vêm comprar os nossos aqui porque são bons. Então existe uma tecnologia muito boa e profissionais excelentes. E aí, buscando, veio o ozônio, depois eu fui estudar a medicina biomolecular, fui aprender a cuidar da célula, não cuidar dos sintomas das doenças. Então o ozônio, ele é um gás, né? Ele é instável, ele é oxidante e ele é reativo. Era isso que eu ia te perguntar. O ozônio, na verdade, já existe no nosso corpo lá dentro, então, é isso? O nosso sistema imunológico produz, né? Então, praticamente não existe alergia ao ozônio. Mas no planeta aqui nós temos 21% é oxigênio, né? 21% é hidrogênio e tem 1% de vários gases. E o ozônio está incluído nesse. E todo dia, no momento que se liga o interruptor, sai uma faísca, né? Sim. Você vai ligar a luz, sai uma faísca. E como tem oxigênio do ar, do ambiente, no momento que tem essa fagulha, essa faísca elétrica, produz ozônio. Então o oxigênio reage nessa descarga elétrica e produz O3. Então não faz mal para o nosso corpo? Não faz, ele só faz bem. O ozônio só faz mal se for em concentrações altíssimas, aí ele pode te matar, né? Mas é difícil você estar num ambiente, a não ser que seja uma sala de esterilização e você não sabe se entra e você pode morrer se ficar um tempo X recebendo uma carga concentrada de ozônio. Então as vias aéreas, elas são uma via que não pode receber concentrações altas de ozônio. Então, se a gente receber pequenas quantidades, o corpo absorve, é isso? Sim, existe maneiras e técnicas para a gente utilizar o ozônio, né? Então, como o ozônio é uma molécula ou uma substância triatômica, são 3 átomos de oxigênio, ela é feita... nós temos a camada de ozônio a mais ou menos 30 quilômetros de altura na nossa atmosfera. Ele está protegendo o planeta. Sim. Mas antes, na origem da Terra, a gente não tinha vida na Terra, a vida era na água, e a água começou a ter algas, fotossíntese, e começou a produzir oxigênio, e começou a empurrar essa camada de ozônio para cima, né? Então o ozônio tem desde a origem, né? Só que as temperaturas eram muito altas, extremas, por isso que não existia vida na Terra seca, só na água. E aí foi. E hoje nós temos a camada de ozônio que ela fica protegendo contra os raios ultravioletas. Então nós temos raios A, raios B e raios C. Os raios C já ficam na camada de ozônio. Então não vem para nos atingir. E os outros raios eles são filtrados, eles chegam não com tanta intensidade, né? Então o ozônio já existe para proteger o planeta. E o sistema imunológico, ele já tem já faz parte, a gente já nasce com ele dentro, né? Ele produzindo ozonídeos e peróxidos, que são subprodutos da ozônio quando ele reage dentro do nosso corpo. Então, se eu quiser tratar uma doença autoimune, por exemplo, que foi o caso da minha esposa, eu preciso usar doses baixas. Por quê? Porque eu preciso modular o sistema imunológico. E ele é utilizado em tudo? Por exemplo, eu tô com dores musculares, por exemplo. Tenho um problema nos meus tendões, eu posso utilizar? É usado para todos os tipos de terapias? O ozônio... Ele é indicado para quê? O ozônio, na verdade, ele ajuda a melhorar o terreno biológico. Né? Não importa a doença, ele não é um medicamento. Né? Então, dependendo da patologia de um animal ou de uma pessoa, é a concentração e a maneira de utilizar o ozônio. Vamos pensar em cuidar do terreno biológico. Por que as pessoas adoecem e os animais adoecem? Porque eles comem errado, porque eles são sedentários. Nós somos feitos de genes, né? Então os genes estão sendo silenciados, e gene silenciado gera doença. Então, se você é sedentário, o homem e os animais nasceram e já se movimentaram.
já tem que correr. Então, os genes precisam disso. Para ele sobreviver, precisa de movimento, e as pessoas estão sedentárias, então elas estão silenciando os genes. Então, o ozônio, ele não é um salva-pátria. Então, o que vai acontecer com o ozônio é que ele vai te ajudar, mas você tem que corrigir aquilo que você vem fazendo errado para ter esses sintomas. Porque o ozônio, como ele não é um medicamento para cortar um sintoma, se tu tem dor, você vai usar um analgésico, o que ele vai fazer? Vai cortar o sintoma, mas ele não tratou a causa. Entendi. Então o ozônio, ele vem juntamente com você corrigir o teu estilo de vida, ou do teu pet, no caso, né? Mais ligado a mim, mas eu trato toda a minha família, alguns amigos meus, porque eu acho que eu devo fazer isso, se eu posso ajudar, né? Então o ozônio, eu tenho um desgaste numa cartilagem. O ozônio, ele vai produzir estímulos, né? Vai ativar fatores de crescimento e vai melhorar aquela área que está afetada, e ela vai criar um meio diferente, e o meio inflamatório vai começar a modular. Então ele modula a inflamação, ele não é um anti-inflamatório. E aí você precisa melhorar os seus alimentos, seus suplementos, que são cofatores, que é importante, porque se o ozônio vai ativar fatores de crescimento, vai ativar as enzimas. Nós temos 3 enzimas fundamentais para a nossa vida, para o nosso sistema imunológico. É a catalase, a peroxidesmutase e a glutationa peroxidase, né? Então, quando o ozônio entra no nosso corpo, ou no corpo de um pet, ele vai ativar essas enzimas. E aí elas precisam dos cofatores, que são os nutrientes. Então, não adianta eu usar ozônio se eu tenho uma lesão, se eu não corrigir as deficiências, né? Então, são coisas que precisam entrar paralelo, em conjunto, melhorar o teu estilo de vida, a tua forma de comer, a tua forma de se hidratar, de dormir, né? Então, ele seria uma terapia complementar. É uma terapia complementar. Não existe uma terapia soberana. Não pense que a medicina alopática é soberana. Senão ninguém morreria. Com certeza, né? A gente sempre fala. Não ela existe. Não cura plenamente. É uma terapia complementar. E ninguém cura ninguém. Quem cura é o sistema imunológico. Sim. Eu vou produzir estímulos para o meu sistema imunológico para ele me curar. Eu vou produzir estímulos no sistema imunológico de um pet para o sistema imunológico do pet curar aquele problema que ele tem. Então ninguém cura ninguém. Não, uma droga não cura ninguém. Ela pode matar o sintoma. Isso aí, né? Ia dizer, nenhuma droga, né? Então, agora, se você souber usar as drogas, usar o ozônio, usar as energias, vamos usar o reiki, usar a acupuntura, a homeopatia, se você souber e usar em conjunto e produzir aquilo que a gente quer, que é a cura, ou pelo menos a melhora, é ótimo. Não importa se foi o ozônio que fez mais, se foi a alimentação, ou se foi o reiki, ou se foi a acupuntura. O importante é a gente melhorar a qualidade de vida, tanto do pet quanto das pessoas, né? E o que eu sempre falo para todas as pessoas é isso. Eu sou reikiana xamânica há muito tempo, e eu sempre falo para as pessoas, não é eu que estou curando, a cura está dentro, ela não está fora. Então, ela está curando, na verdade, a raiz, ela está tentando achar a solução lá na sua raiz. Então, é isso que está fazendo, está curando a pessoa dentro, de uma maneira que a pessoa mesmo está se curando, né? Então, as terapias estão aí para isso. Os medicamentos, ninguém é contra. Precisa dos medicamentos muitas vezes, porque é para romper aquilo, né, que está acontecendo no meio da pessoa. A ozônio é para isso mesmo. Ela está tentando ajudar as pessoas de uma forma alopativa, que nem tu falou, né? Todas as terapias são para isso. Estão tentando... Por exemplo, a tua esposa estava com excesso de medicamentos, né, que não estava ajudando. Chega num ponto que é tanto medicamento, que a pessoa fica intoxicada. E é isso que a gente fala, não é que os medicamentos não são bons sim. Chega um certo ponto da vida da pessoa que a pessoa precisa. Né? A gente vê assim em números, mas não existe só este caminho. As terapias estão ali para ajudar a pessoa, e esse programa é isso, é vida e energia. Está ali para dar um caminho melhor, um caminho mais confortável para a pessoa. A pessoa tem que entender que todas as terapias, elas não estão para curar, mas descobrir a raiz da causa
do problema da pessoa, que é o que tu tá fazendo, né? Tu tá trabalhando, é um médico veterinário que tá tentando ajudar o seu pet a não só usar medicamentos, né? A ver a raiz do problema e tentar com meios alopativos, né? E eu fico feliz. A ozonioterapia, desculpa te cortando um pouquinho. A ozonioterapia, ela vem há quanto tempo? Há quanto tempo? Aonde foi utilizada a primeira vez, assim? Em que país foi? Só para curiosidade. Tem várias correntes, mas em meados do século XIX, um físico holandês, ele descobriu que numa grande estação elétrica, saía as fagulhas de eletricidade em contato com o ar, produzia um gás que era muito reativo, muito oxidante, e produzia um cheiro bem característico. Mais tarde, né, ele foi batizado de ozônio, né? E aí começaram a estudar e em 1870 e alguma coisa ali, o Nikola Tesla, ele fez o primeiro gerador de ozônio. E ele vendia para médicos alopatas e naturopatas para usar em ambiente. Ozônio para usar em ambiente. Mas antes disso eles já usavam para desinfecções de instalações. Então há mais ou menos 150 anos já é usado muito o ozônio, né? Ele foi difundido bem mais e a gente conhece bem mais nesse século, né? E as primeiras pesquisas, o primeiro centro de pesquisa de ozônio foi em Cuba. E eu tive o prazer já de ter tido uma aula com uma cientista cubana que faz parte desse centro, que ainda é viva, né? É uma das maiores pesquisadoras sobre ozônio no mundo, né? Então, em Cuba foi o primeiro país a realmente ter um centro de pesquisa sobre ozônio. E ela trata, documentado, 114 doenças. Documentado. Se você entrar no PubMed americano lá, você vai ver que tem os trabalhos lá. 114 doenças, isso são confirmadas em trabalhos, né? Então, que a ozônio trata. E aí a ozônio ajuda a tratar todas as outras. Porque o ozônio, ele não é um medicamento, ele vai cuidar do terreno biológico. Não importa a doença. E trata como então, todo. Eu trato muito doenças degenerativas, eu trato câncer, por exemplo, vários tipos de câncer, que vem para mim já meio que desenganado. 4 meses atrás eu peguei um caso de um câncer na região da tireoide de um York, e as bichinhas aí, ó. Aí conversando com a tutora, ou a dona, né, que eu gosto porque em nomenclatura muitas coisas evoluem, mas e equipamento, mas e melhoramento, desenvolvimento pouco. A tutora, né, hoje não é mais dona, é a tutora, ela conversando comigo, ela decidiu não fazer químio, não fazer nada, entrar com ozonioterapia, e eu organizei uma dieta carcinostática, olhe bem, uma dieta carcinostática, uma dieta que mata o câncer. Então, a primeira coisa nesse caso, quando eu uso ozônio para tratar um câncer, primeira coisa eu vou ensinar os alimentos que são carcinostático, que mata, alimentos que são carcinogênicos, que faz, e alimentos que são carcinocinéticos, que ativam uma via proliferativa. Primeira coisa que tem que saber esses grupos de alimentos. Então você só pode comer os alimentos que são carcinostáticos. Você não pode comer um alimento que vai estimular uma via ou vai produzir um câncer, né? E aí eu entrei com alimentação, nutrição. Outra coisa, existe uma grande diferença entre alimentos e nutrição. Alimento, se eu comer polenta, eu me alimentei, mas eu não me nutri. Então existe a nutrição. As nossas células e as dos animais, elas aprendem. A origem da célula tem mais ou menos, nos relatos, a célula tem mais ou menos 3,8 bilhões de anos. Né? E a célula vem de um meio farto de nutrição que era na água. Mais ou menos, existem teorias que era 90 a 92 nutrientes. Então hoje nós precisamos, nós e os animais, comer 45 nutrientes essenciais, e as células fabricam os outros. Né? Então a gente precisa entender sobre isso também. Então eu entrei com nutrição e entrei com ozonioterapia, e em 30 dias desapareceu completamente o nódulo, né? Com biópsia
E depois a gente tentou buscar células ali com biópsia e exame de imagem, a gente não encontrou mais nada, né? Então eu mantive um tratamento por 90 dias, intensivo de ozônio, e agora eu estou fazendo um tratamento com aplicação de ozônio uma vez por semana só, mas por segurança e por qualidade de vida. Agora eu não estou mais tratando a doença, eu estou tratando a saúde. Então o ozônio agora, nesse caso, já é para a saúde, não é mais para a doença. E o ozônio tem uma particularidade em relação a câncer, porque o câncer ele vive no meio sem oxigênio praticamente e sem irrigação lá dentro. E tu tem casos de alguns pessoas, humanos mesmo, que está tratando com o meio convencional, né, com a oncologia, e está tratando também com ozonioterapia, paralelos? Tem muita gente, muitos casos, né? Com ozonioterapia e com... Exatamente, de cura, de desaparecer. E tu tem visto melhorias assim, melhor? Assim, com os dois paralelos? Eu teve uma época na minha vida... Eu fiz uma palestra há 4 anos atrás, num seminário em IP, a cidade mais ecológica do Brasil, é IP. E nesse dia tinha uma assistente social, assistiu a minha palestra e ela apareceu um dia na minha vida lá com a irmã, com câncer na meninge, nos ossos, metástase, assim, 47, 48 anos. Ela é psicóloga, ela é advogada, professora, era da universidade, né? E chegou assim, eles me procuraram, pediram ajuda. E eu criei um relacionamento grande com eles ali, e aí eu pedi para ela buscar profissionais fora para fazer, e ela não quis e tal, e pediram se eu ajudava e tal. Daí eu montei para ela um protocolo de ozônio com alimentos bons, e ela já havia perdido a visão do olho esquerdo, e em 45 dias ela já tinha recuperado 100% da visão, e hoje ela está trabalhando. Eles acreditam que ela não teria 6 meses de vida, né? E hoje ela está trabalhando, vida normal, né? Bom, é assunto para 2, 3, 4, 10 programas, exato, né? E muitos animais que eu tirei que chegaram para mim para eutanásia, porque tinham perdido os movimentos, principalmente dos membros posteriores. E eu desafiei os tutores a gente tratar com ozônio, e praticamente quase todos os cães que eu tratei, todos eles voltaram a caminhar, né? Inclusive amanhã, às 8h30 da manhã, tem infiltração paravertebral em um cão desses, os tekel, ou linguicinha, né? Sim. Que os médicos veterinários especialistas em neurocirurgias não garantiram nada, deram 20% de chance. Então eu fiz 4 aplicações de ozônio já. Eu já tô com estímulos bem legais a níveis dos membros, da cauda, e eu acredito que ele vai, em mais 4, 5 aplicações, ele vai voltar a caminhar, ele já produziu estímulos. Bom, Meirelles, nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito você, é um assunto que a gente poderia gravar aqui, né? Muitos programas, é um assunto maravilhoso. Ozonioterapia realmente é algo instigante para os pets, para os humanos. Que bom que nós temos as nossas terapias aí alternativas. Esse programa realmente é para isso mesmo. Queria muito agradecer você, que é o nosso amigão aí. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para vir para cá, viu? Com certeza. O Meirelles é um amigaço aí, é um médico, veterinário, e tá ali para sempre estar aqui junto comigo. Obrigada mesmo, Meirelles. Estamos juntos nessa. Estamos juntos e é isso, muito obrigada. Então, estamos encerrando mais uma participação aí do nosso programa. Aqui, Biba Bortolosso, no nosso programa Vida e Energia. Gratidão.